Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde a Sério. E hoje o nosso tema é hipertensão na gravidez e gestação de alto risco. E para isso eu tô com esta mesa que tem um peso imenso, no bom sentido, é claro. Eu recebo hoje aqui o obstetra Henry Cortes, que é cofundador do Saúde a Sério, mas além disso, ele é membro da Comissão Nacional Especializada na gravidez da Febrasgo. Ele é cofundador da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez. Ele é presidente da SOGESP de Sorocaba. Também é professor na Faculdade de Obstetrícia da PUC de São Paulo. Só isso. Do meu lado, nosso também cofundador do Saúde a Sério, também obstetra, Eduardo Cordioli, que também é coordenador de obstetrícia do Grupo Santa Joana, também tem uma trajetória super forte em gestão e telemedicina, mas hoje a gente veio aqui para falar de um assunto que eu acho, creio eu, que deve ser uma das maiores preocupações das mamães, né? Hipertensão na gravidez não é um detalhe só do pré-natal, acredito eu. Deve estar, né? Eles vão falar melhor, mas entre as condições que mais elevam os riscos de complicações na gestação. E aqui a conversa é direta, né? O que que é hipertensão na gravidez quando ela é um risco, sintomas, o que tem que ter atenção imediata. E para isso eu já vou chegar aqui para o Henry e já falar de conceitos básicos aqui, sem Vamos lá. confusão. Quando a gente fala de hipertensão na gravidez, principalmente lembrando que há pouco tempo houve uma mudança na diretriz de hipertensão, que eu me lembrei disso. Então, quando a gente fala, né, na hipertensão normal, fora da gravidez, quando a gente fala então de hipertensão na gravidez, a gente está falando do que especificamente? Legal, legal. Primeiro, obrigado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vão nos assistir. É um prazer estar aqui com vocês. Cordioli, obrigado pelo convite, Débora também. Bom, hipertensão na gravidez sem dúvida, né? Você antecipou, você falou na introdução em relação à importância, e sem dúvida alguma é a situação, talvez falando em patologias, né? Mais importante da gestação. Por quê? Porque ela reflete a mortalidade, na sua grande maioria, as mortes diretas das pacientes, mortalidade materna, né? As síndromes hipertensivas e a pré-eclâmpsia em especial, ela atua, tem um papel assim muito grande, né? Quer dizer, ela é a grande responsável, né? Então é importante que a gente fale disso, mas não só fala disso, a gente precisa que as pacientes entendam o que a gente está falando, porque elas precisam saber esses conceitos. Então, quando você fala o que é a hipertensão gestacional é quando faz parte, né, do espectro maior das síndromes hipertensivas na gravidez. E a hipertensão gestacional, a rigor, ela é considerada um subtipo dessas síndromes hipertensivas, né? São 4 subtipos, desde a hipertensão crônica, que é a paciente que já tem uma doença e engravida, a paciente que é a hipertensão gestacional, que é essa que a gente está falando, que é quando ela não tem nada e após 20 semanas, essa é uma definição que existem exceções, mas após 20 semanas ela desenvolve um quadro de hipertensão. Temos a pré-eclâmpsia, que é essa mesma paciente que desenvolve essa hipertensão, ela sobe um degrau, vamos dizer assim, num cenário de gravidade, então ela começa a ter acometimento de órgãos importantes, enquanto a hipertensão gestacional é apenas a hipertensão, o que é grave, mas a pré-eclâmpsia é um pouco mais, porque afeta já claramente os órgãos. E a gente tem um último grupo que é a hipertensão crônica, que é a paciente que já tem pressão alta, e após 20 semanas ela piora e agrava em relação aos órgãos-alvos, né, que são órgãos acometidos, e aí ela faz o que a gente chama de pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. Então são duas associadas, né? Então a hipertensão estacional é quando a gente se depara com uma paciente que a princípio esperaríamos que não teria nenhum problema, e ela vem com esse problema, esse diagnóstico, que é a síndrome hipertensiva, no caso aí começando com a hipertensão gestacional. Por definição, você citou a clínica, né? Realmente eles mexeram nos guidelines, mas isso não nos atinge por conta de que a gente não mudou os nossos conceitos na obstetrícia, o mundo inteiro não mudou. Por quê? É importantíssima essa questão, pensando em saúde do futuro das pessoas que desenvolvem hipertensão, que faz todo sentido que você diagnostique em valores mais baixos, comece a tratar mais precoce, e isso reflete no final, depois de décadas de tratamento, em benefício para essas pessoas. Então faz todo sentido a clínica e os cardiologistas mudarem essas coisas, eu sou a favor disso.
No entanto, na gravidez é um período curto onde esses benefícios de longo prazo não se vê, né? Não se verifica. Então, chamar, por exemplo, uma paciente na gravidez com 13/8, por exemplo, de hipertensa e já medicá-la, não é ainda, não é a proposta e a princípio, se surgirem trabalhos, talvez mude essa opinião. Mas por enquanto, nesse momento, ainda estamos com o conceito clássico de 140 ou 90, né? Em 2 momentos ali que a paciente tiver isso, com intervalo de 4 horas, ela é então diagnosticada com É o tal do hipertensão. 14/9. 14/9, o 14/9 entende-se que são os dois alterados, né? Hoje a gente fala 14 ou 9, né? Ah, tá. Que isso é importante, porque tem Máxima pacientes que às vezes não fazem os dois, né? A sistólica e a diastólica, às vezes sobe um ou outro, e a gente nesse contexto deve valorizar, para que a gente não deixe passar, né? Um paciente que está com 13/8, com 14/8 ou com 13, com 13 por 9, por exemplo, essa paciente ela deve ser considerada uma hipertensa crônica, no caso, se for no começo, ou gestacional, se for depois de 20. Entendido. Eu tenho até uma dúvida no que você falou, né? Conceitual. Aí é importante para os pacientes entenderem, né? O conceito de 14/9, né? Pelo menos é um conceito de foto. Agora, Sim. olhando o paciente com um filme que passa na nossa frente, aí o paciente está fazendo pré-natal. E aí você mede 13/8, mas as outras eram tudo 10/6. Essa paciente não deve se preocupar? Ótima pergunta. Ela deve se preocupar sim. É o contexto de não ver a foto e ver um filme, né? A gente está vendo acontecer. Então, quando a gente tem uma paciente que tem uma pressão mais baixa, basal, e na gravidez a gente conhece como que a pressão das pacientes gestantes se comporta. Ela tende a baixar. Se a gente está falando na metade da gravidez e essa pressão começa a subir, por exemplo, não precisa nem estar em níveis hipertensivos. Começou a subir para um 13/8, por exemplo, isso deve chamar atenção, claro que deve chamar atenção, né? A gente não pode extrapolar e dar um diagnóstico, mas é como se a gente fizesse isso. A gente não vai chamar ela de hipertensa, mas a gente vai antecipar a consulta, a gente vai, se está no começo da gravidez, às vezes implementar prevenções, enfim, a gente vai tratá-la diferente, sem dúvida. Tem que chamar atenção, porque essa paciente pode, em pouco tempo, às vezes, desenvolver e abrir o quadro clássico 14 ou 9, né? Então, 13/8 numa paciente que estava mais baixo, deve chamar atenção, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E o natural, então, na gravidez é que abaixe. Existe uma adaptação fisiológica na gestação, né? A pressão ela é mantida, a tradução da pressão arterial, né? É a força que o sangue que está lá dentro exerce sobre a parede do vaso, né? Então existe uma fórmula para isso, né? Que é débito cardíaco vezes a resistência periférica, essa resistência do vaso, né? A gravidez, pela produção de um hormônio chamado progesterona, que é essencial, né? Ela tem algumas peculiaridades. E a mulher gestante, e a paciente gestante, ela tem um relaxamento da musculatura lisa, que é presente no útero, e essa é a maior explicação do porquê que essa progesterona ela é extremamente importante, mas esse músculo liso também está presente nos vasos sanguíneos, em outras regiões do corpo. Então a gestante ela sofre influência desse hormônio em outros órgãos, né? Então, uma das peculiaridades da gestante é que esses vasos eles se dilatam fisiologicamente e a pressão dela baixa, desaba. Então, começa a gravidez, ela já com 12, 13 semanas já é possível ver isso, mas lá por 20, 20 e pouco é muito, muito típico que a pressão caia. Isso, inclusive, é muito visível quando a gente tem mulheres hipertensas crônicas que fazem tratamento e aí no meio da gravidez, às vezes você tem que tirar o remédio dela, porque fica muito baixa a pressão, muito, muito comum. Então a gente tem que olhar para essa pressão e muitas das vezes a gente tem que tirar remédio porque realmente ela sofre influência, tá? Eu Então, costumo brincar, a gente tá fazendo um ser humano. Vocês nunca vão entender o que é fazer um ser não humano mesmo, dentro da nem gente. perto. Não vão entender. E em qual momento, né, se é que existe esse momento desse pré-natal, costuma aparecer esse primeiro sinal de que algo está mudando? Existe ali algum momento em que, por estatística ou por observação de consultório, vocês falam, agora. É o primeiro sinal que a paciente. Essa aí vai ter pré-eclâmpsia, ou está tendo. Qual é o primeiro sinal clínico? É isso? Isso é uma das funções essenciais, né, do pré-natal, né? Tentar fazer essa percepção e conseguir achar essa paciente que às vezes não está com o quadro clássico, porque se ela tiver aí qualquer um é capaz de fazer o diagnóstico, né? Mas ela está começando a ter. Esse é o grande desafio da obstetrícia em si, da assistência pré-natal de alto nível. Você tem que se antecipar. E a paciente, sim, ela dificilmente ela abre um quadro convulsionando, por exemplo, que seria uma complicação que é a eclâmpsia. Embora exista esses casos, né? A paciente pode abrir um quadro convulsionando, gravíssimo, tal. Mas não é o mais comum. O mais comum é que ela comece a
Primeiro, né, o mais comum é que ela comece a ganhar peso, ela começa a reter líquido, por alguns efeitos relacionados a síndromes hipertensivas, ela começa a reter líquido. Retendo líquido na balança, isso reflete em ganho de peso, e às vezes ela não mudou o padrão de alimentação nada e começa a ganhar muito peso. Então passou 20 semanas, ganho de pesos acima de 1 quilo na semana, deve chamar atenção, né? A gente não dá diagnóstico com isso, mas a gente chama atenção, vê mais de perto, pede para medir pressão, enfim, né? Então, ganho de peso. Ela pode se apresentar com algum sintoma estranho, né? Mal-estar geral, enfim, é difícil porque as gestantes podem ter esse tipo de sintomas de forma natural, não é patognomônico, é um termo que a gente usa para dizer que é específico, não é de uma pré-eclâmpsia, mas ela pode sentir com mal-estar, ela pode ter alterações visuais, a visão embaçada, essas coisas, embora isso aconteça já em casos mais avançados, é mais comum, né? Mas eu diria que inicialmente ganho de peso e, claro, a mudança do padrão de pressão dela, né? Principalmente se já tiver em 14 ou 9, né? O motivo do que a gente faz, o porquê da gente fazer pressão em todas as consultas, orientar ela também a aferir, quer dizer, muitas das vezes é a pressão que nos chama a atenção. Mas não pode esquecer que sintomatologias e ganho de peso também fazem parte desse espectro aí de suspeita clínica, né? Você falou, né, de medir a pressão e registrar. E aí eu me recordo da carteirinha pré-natal, né? Eu acho que, na minha opinião, como obstetra, não tem nada mais importante quando a mulher engravida. Claro que é importante pensar no quartinho do bebê. Claro que é importante pensar na lista de compras que vai ter que ter, quem vai tirar foto, quem vai não sei o quê, que maternidade vai nascer. E muita gente se discute essa coisa, mas vai ser parto normal e é cesárea. E a gente vê nas redes sociais, né, muita discussão sobre o que é melhor, parto normal ou cesárea. Mas pouco se discute sobre a coisa mais importante, que é a qualidade do pré-natal. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Mito ou verdade? Toda mulher grávida deveria ter uma carteirinha de pré-natal? Verdade, mas não precisa nem pensar, né? Carteirinha de pré-natal é essencial, né? Ela reflete a assistência, né? Então, o ideal é que a gente tenha assistência boa, que é óbvio, né? Mas infelizmente precisa se falar isso porque a gente às vezes não vê na prática, né? Então, assistência pré-natal de excelência, isso quer dizer tempo para que você converse com ela, identifique, ouça queixas, oriente, faça as prevenções adequadas, solicite exames adequados, quer dizer, isso demanda tempo, então a gente defende que os pré-natais tenham mais tempo, né? Isso é uma coisa que a gente faz, ou um tempo suficiente para que você consiga atuar. Fora isso, que esse médico ou enfermeiros que também podem fazer pré-natais se capacitem num nível que você consiga dar valor para essas questões preventivas e conseguir detectar precoce qualquer tipo de agravo. A hipertensão é uma delas. Mas as pacientes não vêm só com a hipertensão, a outra vem só com o diabetes. Não, as pacientes têm muitas patologias associadas. Então, é um desafio que você consiga fazer tudo. Então, sem dúvida, o pré-natal, ele precisa ter esse olhar mais atento, porque ele é capaz de mudar destinos, ele é capaz de mudar coisas importantes, né? E nesse contexto, se eu faço um pré-natal adequado, eu preciso documentar isso, porque as outras pessoas que não conhecem minha paciente vão ter que entender. A hora que ela chegar, eles têm que entender tudo o que aconteceu nos últimos meses com ela. Isso ajuda no raciocínio clínico da equipe que vai fazer o parto, por exemplo, às vezes. Quando ela não vai ganhar com esse próprio pré-natalista, a equipe que ela dá entrada tem que saber tudo com detalhes o que aconteceu. E quem trabalha em pronto-socorro, eu trabalhei por muitos anos, sabe a dificuldade que é uma paciente chegar sem carteirinha. É uma coisa, não dá para imaginar uma assistência assim. Não é adequado, mas nunca, não tem como. E a qualidade dessa carteirinha, porque às vezes ela traz também, mas ilegível, com coisas faltando, também é a mesma coisa que não ter, né? Então é muito importante. Você sabe que, fazendo um parênteses, né, em toda a nossa conversa, e falando um pouco do prontuário eletrônico, né, dos sistemas de prontuário eletrônico, que é importante às vezes a gente entender que uma das queixas que eu sinto da inovação em relação à assistência à gestação, que a assistência à gestação, né, parto, nunca foi foto, ela é filme. Você precisa ver o filme passando na sua frente, desde o começo até o final e os anos que vão vir. Por isso que a gente defende hoje, e no final a gente vai falar sobre o quarto trimestre, Exato. A importância do quarto. Você vai me dizer mais. Mas, dito isso, o prontuário eletrônico ele foi construído de tal forma onde cada consulta ele é uma ficha.
E geralmente você não consegue ter visão de todas as fichas ao mesmo tempo. Você não consegue ter, como um editor de filme, conseguir ver o filme passando. E a carteirinha pré-natal, ela é Ela te bela permite fazer isso, porque você vê o filme. Você olha ela, você sabe o que está acontecendo. Né? Exato. E eu tenho uma dica para a paciente É. que ela acha que a letra do médico não tá tão boa, porque eu também, minha letra não é tão boa, né, eu já digo, minha letra é feia, né, eu nasci prematuro, tenho problema de caligrafia, minha justificativa, eu nasci prematuro, eu tenho problema de caligrafia, já tive 1000 professoras, né, minha letra não sai, né, mas sabe o que eu faço? Eu pinto em amarelo, aquela marca-texto, aquilo que eu acho que é importante. Né? E o paciente também pode pintar. Né? Eu acho muito interessante essa coisa do paciente poder cuidar dele mesmo, né? Sim, O que você acha disso, do paciente poder cuidado, né? cuidar dele Ter mesmo? Né? É essencial, né? Gerenciar também sua própria saúde. E, né? e que sintomas, né? Você falou do inchaço. Quais são os sintomas que você orientaria o paciente que ele está tendo, que ele deve até perguntar para o médico, pô, doutor, será que não pode ser isso? Né? O paciente ajuda muito a gente a cuidar dele. Sem dúvida. Eu acho que de tudo que você falou, eu concordo, enfim, né? É importante que a gente ajude a paciente a se ajudar, porque se não fala isso, a gente continua no mesmo modelo antigo, né, e ultrapassado de que a paciente é só de forma passiva, né, ela vai no médico, ouve tudo e sai de lá e o que ele falou é verdade absoluta, e a gente está hoje em dia num mundo, né, de informação que a própria paciente tem acesso a tudo se ela quiser, né, a gente tem documentos feitos para as pacientes, nós até fizemos um, né, você me ajudou, a gente fez pela rede de hipertensão um documento feito para as pacientes, então ela tem as informações, então é fundamental que ela participe. Essa questão da carteirinha eu costumo fazer também, eu uso geralmente vermelho para coisinhas que eu quero chamar atenção e verde, porque às vezes é uma diabética, eu tô vendo a glicemia dela, e aí quando ela faz, tá tudo certinho, eu boto em verde, ela fica feliz de ver que tá, pô, tá legal. Estrelinha. Aí tem um vermelho aqui, daqui a pouco tem outro verde, quer dizer, direciona, para mim pelo menos, né, que tô vendo aquela carteirinha, me direciona, eu imagino que pros outros também faça muito sentido, se alguém ver essa carteirinha vai conseguir ver, né, onde eu tô chamando atenção, os exames alterados e tal. Eu acho fundamental essas coisas, né? A paciente, sem dúvida, pode participar, né? E dos sintomas, né? A gente comentou aqui alguns sinais, né? Que seria ganhar peso e tal, mas sintoma dela sentir, né? Fora mal-estar geral, que é muito frequentemente relatado, um dos sintomas que ela vai referir, muito clássicos, é a dor de cabeça. Dor de cabeça, né? A cefaleia. Porque a hipertensão, ela pode dar dor de cabeça, principalmente em níveis mais elevados, né? No entanto, às vezes não precisa estar em nível muito elevado, a paciente já pode ter sintomatologia. E a dor de cabeça da pré-eclâmpsia, ela pode vir não só por conta da pressão alta, mas sim pelo efeito. A pré-eclâmpsia, ela causa um edema, um inchaço, que é fácil de ver nas pernas da paciente, mas a gente às vezes não imagina que o cérebro também está inchado. Todos os órgãos dela estão inchados, está retendo líquido. E esse edema cerebral é um dos mecanismos que pode favorecer ela ter eventos graves, como convulsões, por exemplo, né? E antes disso, ela pode ter dor de cabeça, né? Que é uma hipertensão da região intracraniana, não muitas vezes relacionada a pressão muito elevada. Às vezes um 14,9 ali, a paciente está com dor de cabeça. A hora que você vê a pressão, dor de cabeça e essa pressão é suficiente para a gente já fechar diagnósticos e avançar em tratamento, né? Então eu diria que a dor de cabeça, além de mal-estar geral, alteração visual que pode acontecer, a dor de cabeça é um elemento, é um sintoma que ela vai referir que nunca deve ser negligenciado e ela deve procurar ajuda se estiver tendo. Mas eu tenho uma pergunta que talvez seja até um passo atrás. Se tem a pré-eclâmpsia é um diagnóstico. E a eclâmpsia? Porque você tem uma pré-eclâmpsia, você tem a eclâmpsia. Tem, Qual que é a exatamente. diferença? A eclâmpsia, ela é o quadro mais grave que a gente tem, assim, na evolução das síndromes hipertensivas, né? A pré-eclâmpsia é gravíssima, tá? Mas a eclâmpsia é quando a paciente, a tradução é que ela tem uma convulsão, né? Isso vem do grego, né? Vem de raio, né? Que é a tradução de eclâmpsia nesse outro cenário. Então é como se caísse um raio naquele momento e a paciente convulsiona. E a ideia de que a gente faça diagnósticos precoces, interrupções de gravidez às vezes mais otimizadas ali, né, pensar no momento, é justamente para evitar que ela tenha esse desfecho. Porque a pré-eclâmpsia, antes dela ter a convulsão, a pré-eclâmpsia ela já é severa, grave, enfim, e pode ter repercussões, enfim, principalmente no futuro da paciente. Mas a hora que ela avança para a eclâmpsia, ela subiu outro degrau. Ela teve a convulsão, quer dizer que chegou num grau muito severo. E ela pode, às vezes, sobreviver, e a maioria vai sobreviver, mas muitas delas não vão sobreviver a esse evento. É gravíssimo.
E a hora que dá a eclâmpsia, a gente simplesmente não consegue mais fazer nada, a não ser correr para salvá-lo, enfim, com remédios e tal, fazer o parto, não importa a idade, tem que fazer o parto, quer dizer, é fim de linha, a gente Entendi. vai agora ver o que dá para ajudar, tá? Mas o ideal é que a gente nunca deixe chegar nisso. Então, nesse cenário aí, dá para eclâmpsia. Para a eclâmpsia, que é considerado a gente chama de quase morte, esse conceito chama near miss, né? Que é a paciente que está perto da morte, né? Isso pode ser por vários motivos, um deles é a eclâmpsia. Para evitar que ela chegue nisso, existe uma medicação que é importante que a gente fale, né? Que é justamente usada nesse cenário, para não evoluir uma coisa para outra, que chama-se sulfato de magnésio. É uma droga extremamente importante, conhecida desde 1906, os relatos de a primeira utilização ali, é usada há muito tempo, né? Só que a gente sabe que no nosso meio, às vezes, existe um retardo de tempo entre o diagnóstico e a realização dele. Tem serviços onde ele não está disponível no local onde deveria, ele está em locais distantes, às vezes numa unidade de terapia intensiva, quando a paciente está convulsionando lá embaixo, na porta de entrada do hospital. Então a gente hoje tem um trabalho que é a divulgação, enfim, isso já é muito divulgado, mas tentar fazer com que todos entendam a importância dessa droga para evitar esse avanço para a eclâmpsia. E a gente tem um trabalho grande na rede brasileira de hipertensão, onde a gente tenta fazer, em várias cidades, a gente já fez isso, né, colocar essa droga em cenários onde a paciente precisa dela. Então, por exemplo, numa unidade básica de saúde, que era uma coisa que, enfim, é uma droga que vem lá da UTI do hospital complexo, terciário, a gente tem defendido que ela venha para a UBS, porque é uma droga segura e salva a vida de uma paciente. Isso né? não tem hoje. A maioria não tem. Agora tem. São Paulo começou já desde o ano passado. Sorocaba, que é a minha cidade, foi a primeira cidade do estado de São Paulo a ter. A primeira do Brasil foi Joinville. Né? Tem o destaque aí para o nosso colega, que é o Jorge, que é um colega que trabalha com a gente aqui em São Paulo hoje, mas que levou o sulfato lá para Joinville na época. A gente está indo para o Rio de Janeiro agora, daqui 2 meses, fazer o treinamento lá. Então, várias cidades já aderiram, né? Baixada Santista, colega Lázaro, que trabalhou bastante nisso. Enfim, a gente tem levado esse conceito, porque não adianta a paciente precisar de uma droga e ela está no hospital e ela nem no SAMU não tinha, no serviço de transporte, agora essas cidades que aderiram estão tendo, né? Quer dizer, ela precisa rapidamente ter para não chegar nesse nível muito grave, que é a eclâmpsia. Eu até ia falar de medicação, desculpa te cortar, Cordioli, mas então isso aí já é uma medicação quando já está ocorrendo o problema. As medicações Sim. antes disso são hipertensivos normais. A gente tem, falando em tratamento, né, da pré-eclâmpsia, alguns podem pensar que o remédio de pressão trataria a pré-eclâmpsia. Isso não é verdade, não é verdade. A pré-eclâmpsia ela é uma doença sistêmica, uma doença que dá no corpo todo, inflamatória, com conteúdo cardiovascular importante, uma doença que dá no corpo todo da paciente e se manifesta com a pressão alta, né? Então, tratar a pressão alta, a gente está baixando a pressão, mas a gente não está tratando a pré-eclâmpsia. O único tratamento que se conhece para a pré-eclâmpsia atualmente e de uso na clínica é fazer o parto da paciente, é tirar o órgão causador, que é a placenta. Então, o único tratamento que se conhece é esse. A questão é, diante do quadro aberto da pré-eclâmpsia, eu posso já fazer parto em todo mundo? Às vezes não. Se eu tiver indicação materna, quer dizer, se a mãe tiver num estado grave, eu vou fazer, claro, né? Infelizmente, às vezes o bebê nasce muito cedo. Mas se tiver numa situação que, apesar da pré-eclâmpsia tá estável, eu vou baixar a pressão, eu vou fazer outras coisas, internar ela, cuidar dela, ajudar também o bebê, ajudar o bebê às vezes a ficar numa qualificação melhor, maturando o pulmão, tem várias estratégias, enfim. A gente tenta levar sobre toda a ótica da segurança o máximo que eu conseguir sem arriscar a vida dessa mãe, tentando ajudar o bebê a ter uma idade melhor para nascimento, né? Mas eu não estou tratando, tratar mesmo é parto, não tem outro tratamento. Então baixar a pressão é essencial, porque evita que me permite prolongar às vezes a gravidez e evita que ela tenha outro problema sério, que é uma crise hipertensiva, que é uma pressão muito alta de repente, né? E isso pode afetar o cérebro. Então, com remédio a gente controla. Mas isso não é um tratamento da pré-eclâmpsia. A gente vai ganhando tempo, essa é a ideia, né? É que você falou do sulfato de magnésio, eu estava pensando, se é tão importante, né? E o sulfato de magnésio é a droga que protege da segurança, a gente sabe disso. Por que a gente não dá magnésio via oral para os pacientes? Mito ou verdade? Se é tão importante assim, por que a gente não prescreve magnésio via oral? Vende na farmácia aqueles comprimidos de 400 miligramas, a dose de ataque não é 4 gramas EV, toma 10 daqueles comprimidos. Seria bom, né? Então, me fala, por quê? Magnésio via oral previne, melhora a doença? Poxa, não.
tem trabalhos, a gente estava até fazendo, tem um colega que é o Ivan, um colega muito bom, tá nosso doutorando agora na Escola Paulista, e a gente estava pensando em projeto, e o primeiro projeto que foi pensado foi justamente magnésio via oral, né? E a gente levantou a literatura sobre isso, tem bastante trabalho publicado sobre isso, e alguns trabalhos até falam que reduz pré-eclâmpsia, né? Reduz o aparecimento da pré-eclâmpsia. Só que quando você vai para trabalhos mais robustos, não se confirma, então é algo que não é científico, né? Assim, um mostra e 10 não mostram que não, quer dizer, então não temos ainda esse conceito de que o magnésio, embora seja importante, é mesmo para outras funções do corpo, né? Enfim, ele está presente em muitos polivitamínicos, ele tem o seu porquê, mas na questão da pré-eclâmpsia, não é ele que vai ser o salvador, infelizmente. Não, Via oral, né? Mas isso que é uma das missões do Saúde a Sério, né? Que às vezes a gente chega em conclusão, explicando para a nossa audiência, que eu acho que é importante para quem está assistindo a gente, né? Às vezes as pessoas chegam em algumas conclusões não por comprovação científica, mas por um efeito chamado de associação. Então a gente sabe que o sulfato de magnésio endovenoso, ele é importante quando a gente está com um caso de pré-eclâmpsia grave. E a pessoa associa, bom, se o endovenoso é bom, por que não da via oral, em maior dose, né? Ele vai associando para poder atuar melhor. E aí ele começa a prescrever, a fazer. Só que o método do científico não é assim, né? Você pode ter uma ilação clínica através de um trabalho que mostra uma segurança. Isso se chama ilação clínica. E o processo de ciência é assim. Aí nós precisamos pegar, randomizar, um grupo vai usar, randomizar é sortear. Um grupo usa o remédio que está sendo proposto, que aí no caso é o magnésio via oral, que é diferente do endovenoso, aquele que você recebe no hospital, versus o placebo, comprimido de açúcar. E aí, se depois no final de tudo a gente vê se houve diferença ou não estatística. Isso é ciência, isso é seriedade. E não uma suposição, uma associação. Porque, veja, para ser diferente às vezes, né, para mostrar que está fazendo alguma coisa, tirei da cartola, por que não eu prescrever aqui uns comprimidos de magnésio, você toma... Né? Então, é justamente a importância disso que a gente está discutindo hoje, não é? É importante porque acaba para a paciente tendo uma informação que não é só falsa, mas ela acredita realmente naquilo e é enganar a paciente, né? Quando a gente vai na prática clínica, né, a gente prescreve alguma coisa e não tem fundamento científico que comprove, né? Ou até tem, aí é engraçado isso, porque às vezes o pessoal que esses dias eu recebi no consultório uma paciente que não era o magnésio, mas era coenzima Q10 para evitar pré-eclâmpsia, né? Esse foi o motivo de passar, não foi médico que passou, foi uma nutricionista que a paciente acompanhava. Poxa, eu precisei explicar para a paciente e baixar os artigos para mostrar, porque ela estava tão convencida de que aquilo era para evitar pré-eclâmpsia, quando na verdade não tem essa mágica. Seria ótimo se tivesse, mas não tem. Então é difícil até se explicar. Quem prescreveu, enfim, até entrei em contato e a pessoa que quis me provar, ela mostrou um estudo que mostrava, só que a gente sabe o quanto tem de fake news em estudo publicado, inclusive, né? Então não basta ter um estudo, 2 estudos, isso não é ciência. Você tem que ter as meta-análises, estudos de maior alto nível para provar. E lá não existe esse benefício comprovado. Então a resposta é não, sobre né? isso no episódio 1, por favor, depois vocês vão assistir. A gente falou sobre essa questão de ciência, como que a gente, para você, né, que precisa saber, os pacientes precisam saber, né? Não basta ter um estudo, não pode fazer medicar alguém com um estudo que saiu, isso não existe. Os estudos, eles são classificados eles são mais ou menos robustos e confiáveis de acordo com a metodologia usada, tal. Então, cuidado se alguém falar para você, usa aí, saiu num estudo, até te mostro o estudo, olha aqui, faça isso. Cuidado com isso, procure níveis de evidências maiores, né? E principalmente profissionais que lidam com maiores evidências, senão dá rolo, né? Que mais, Débora? Que mais, Vixe? Aqui tem Tem monte muita tem coisa. muita coisa. Você falou que ela é uma doença sistêmica, né? Então, sobe a pressão, ok. Mas acomete os outros órgãos de que forma, né? Então, incha tudo, como você já Sim. colocou. E aí? O que acontece, né? A pré-eclâmpsia, ela começa no primeiro dia da gravidez, né? A gente acredita, porque realmente ela aparece depois do 5º mês pra gente, né? Clinicamente, mas ela começa lá no início. Com a entrada ali
primeiro com a fecundação, né? Então tem muita coisa genética envolvida nisso, depois com a implantação, né? Local de implantação e condição do endométrio que recebeu, depois se esse bebezinho agora entrando no útero da paciente, porque ele é feito, entre aspas, fora, né? E é lá na trompa, aí ele vem pro útero, aí ele entra, aí como que essa vascularização, como que ele vai arrumar o sanguinho ali daquela região, como é que ele vai buscar isso? É ali que aparentemente a pré-eclâmpsia começa. E os estudos sobre pré-eclâmpsia mostram que nessa fase bem precoce da gravidez, a gente já começa a ter a liberação de algumas substâncias que são capazes de lesar o endotélio do vaso. O que é isso? É a parte interna dos vasos sanguíneos, né? E lesando o endotélio do vaso, isso representa, a gente tem vaso no corpo inteiro, então todos os órgãos podem ter o seu endotélio lesado. Então o endotélio vascular está presente em todo o nosso corpo. Então essas substâncias que são hoje em dia conhecidos como fatores antiangiogênicos, né, entre outros, né, ele tem capacidade de atrapalhar o equilíbrio desse vaso sanguíneo, então ele lesa o endotélio. Lesando o endotélio, todo o nosso corpo, que tem endotélio, tudo que é órgão, tem vaso sanguíneo, ele pode responder de forma melhor ou pior, né? Então tem pacientes que, por isso que a pré-eclâmpsia hoje não é considerada uma doença, ela é considerada uma síndrome, né, porque ela se apresenta de várias formas, e ela é uma síndrome com fenótipos ou com modelos de aparecimento diferente. Então tem pacientes, por exemplo, que fazem pré-eclâmpsia e apresentam uma lesão do rim, uma lesão do fígado, e outra não tem nada disso, só aparece uma proteinúria, a outra não tem nada de proteinúria, só tem uma lesão cerebral e convulsiona, e tá tudo bem com o rim. Quer dizer, ele tem espectros de aparecimentos diferentes. Então, por quê? Porque a gente não sabe em cada mulher que órgão que vai ser mais ou menos lesado, né? Então isso é muito interessante, mas de fato ela é uma doença sistêmica. Uma vez que ela acontece, qualquer órgão pode ser acometido. Isso aproveito também para emendar a questão que se falava antigamente de que a pré-eclâmpsia era uma doença específica da gravidez. Tal. Era a minha próxima questão. Exato, a gente sabe que não, com certeza não, porque inclusive tem mulheres que abrem o quadro da pré-eclâmpsia após a gravidez, ela vai para casa, tá tudo bem, volta depois de uma semana e tá com a pré-eclâmpsia instalada, tem que internar, fazer sulfato de magnésio, existem casos assim. E a longo prazo, então essa paciente que teve uma lesão do endotélio dela, dos vasos sanguíneos nessa fase da vida, se ela não mudar estilo de vida, não tentar ajudar de alguma forma, fazer um segmento adequado, ela está fortemente ali em risco de desenvolver uma doença cardiovascular em alguns anos daqui a pouco. Ou renal, ou virar uma paciente que tenha que fazer diálise, tudo isso são riscos de longo prazo por conta dessa lesão sistêmica, vamos dizer assim, os vasos sanguíneos dela comprometidos, né? Nós vamos acalmar as nossas pacientes. Isso a gente está falando de quantos por cento, né, de grávidas? Para não assustar também. Graças a Deus, assim, a pré-eclâmpsia ela incide mais ou menos 3 a 8% das pacientes, né? Apesar disso representar muita gente, quando você olha isoladamente uma paciente, a chance de não ter é mais de 90%. Então isso é bom. E melhor do que isso, ela tem prevenção, né? A prevenção ela é uma doença prevenível. As mortes por pré-eclâmpsia, 9 em cada 10 são preveníveis. Ela não era para ter nem a pré-eclâmpsia, pelo menos morrer disso, né? Então essa é a boa notícia. A questão é que a gente vê na prática assistencial, às vezes, uma dificuldade de oferecer essa prevenção, né? Às vezes a gente vê as pacientes com indicação e não utilizando prevenção. Às vezes a gente vê pacientes com pré-eclâmpsia que não foram diagnosticadas, né? Então a gente pega elas em fases tardias e já estava com a pré-eclâmpsia há um mês e ninguém falou isso para ela, né? Enfim, e a gente vê, enfim, casos às vezes agravando que também acaba que se não dá tanta importância. Então é fundamental que a gente tenha essa visão, né? De diagnóstico precoce, segmento e a proteção das mulheres, né? É que você falou 9 a cada 10 são preveníveis. Eu já tenho a visão, aí que 100% é prevenível. Né? 100% é Talvez prevenível. seja mesmo, mas 9 em cada 10 é certeza absoluta. Talvez seja 100%. Não, é que assim, por que 9 a cada 10 são preveníveis? Eu conheço a justificativa e estudo. Né? Ele fala que, mas teve pacientes que não fez o pré-natal. Mas, gente, eu vou dizer para vocês que ela não fez o pré-natal porque ela não quis. Ela fez porque ela não conseguia. Né? E aí é obrigação do Estado brasileiro ir atrás dessas pacientes. A gente não pode deixar ela sem pré-natal. E às vezes não faz, sabe por quê? É que a gente acha que Brasil é São Paulo. Mas vai morar no Pará, em Almerim. E aí o posto de saúde fica 5 horas de barco de onde você mora para ir, mas 5 horas de barco para voltar.
A gente Imagina tem o que cenário. ir até essa paciente, né? Então, isso é muito importante e, 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 toda mulher, toda paciente, ela deve lutar, né? E o marido dela também deve lutar para ela ter um pré-natal adequado. E Exato. hoje tem tanta ferramenta, né, que a gente pode usar, tem telemedicina, telesaúde, né, com boa vontade. A gente pode estar do lado do paciente quando, como e onde ele precisar que nós estejamos, né? Obstetrícia, né, é estar do lado. É isso. Então eu já sou da linha que eu acho que nenhuma morte por pré-eclâmpsia é justificável. Eu não acho errado, não. Acho que talvez a gente, pensando por ali, pode ser sim, que seja 100% mesmo, porque. Mas 90 já é muito emblemático se você for pensar, né? Talvez seja 100. A gente conhece bem, né? Você conhece bem. A gente tem um modelo bem conhecido que chama modelo dos 3 atrasos, né? Que tenta explicar o porquê das pacientes morrerem ainda, né? Quando não eram para morrer nenhuma mais por isso. E nesses 3 atrasos, o primeiro atraso é isso aí, é a paciente conseguir a assistência. E conseguir assistência não quer dizer que ela não quer ir. Não, às vezes não tem. E às vezes ela não tem como se deslocar até ali, ela está longe, é o que você falou. Então, esse primeiro atraso, sem dúvida, impacta em mais morte, sem dúvida alguma. O segundo atraso seria quando ela consegue, mas ela não, de certa forma, não consegue uma assistência mais padronizada, uma identificação que não é feita, uma prevenção. Ela foi lá, mas não ganhou prevenção, quer dizer, era melhor ela não ter ido, né? Quer dizer, ela foi, mas não fizeram nada. O que fizeram para ela? Não deram nada, não foram capazes de ver. Esse é um atraso que também aí cabe a gente, né? A gestão pública, lógico, enfim, né? E aos médicos, começa já a encostar na gente, porque pô, ela passou pela gente, depois teve um negócio que eu não Cai poderia informação, cai em poderia outro ter problema. ajudado, né? E o terceiro, que é o que mais, assim, chama atenção. Esse é pra chorar, né? Que é quando ela chega no terciário e aí, estando num hospital com especialistas, lá ela tem um atraso lá e ninguém às vezes não consegue salvá-la. É quando ela tá, por exemplo, convulsionando e a droga não tá ali, tá no outro lugar lá, manda vir, daqui 15 minutos veio, a paciente já morreu. Então, isso é inadmissível, e aí isso é diretamente relacionado a gente. É quando ela tem uma eclâmpsia e o protocolo manda a gente estabilizar essa paciente, fazer o parto dela, e alguém bota lá na enfermaria lá para ficar, porque o bebê tá pequeno, para ganhar um pouquinho de peso, e acontece uma desgraça e ela morre. Então, esse terceiro atraso é também de chorar. Mas todos eles estão relacionados, né? E aumenta a chance dela ter desfechos adversos, né? Falando em evitáveis, existem ações da gestante que ela pode tomar em casa para evitar, né? Estilo de vida, exercício. Tem sim. Isso ajuda? Ou é algo Ajuda. genético que está ali e vai acontecer independente do que ela faça? Existe algo genético? Existe. A pré-eclâmpsia ela é conhecida como a síndrome, né, ou doença, como foi descrita anteriormente, das múltiplas teorias, né? Então existem várias teorias e todo mundo que estuda alguma peça, alguma, você vai por algum caminho, você acha coisa, né? Vou dar um exemplo. Eu estudei no meu mestrado lipidômica, que é um estudo que avalia lipídios das pacientes, né? Então eu vi as que tinham pré-eclâmpsia, vi as que não tinham, avaliei, e a gente encontrou que nas que tiveram pré-eclâmpsia, uma composição lipídica diferente das outras. E entre elas, semelhante. Então, poxa vida, então a coisa aqui foi alimentar, alguma gordura, o que aconteceu, tal. Não conseguimos concluir. São estudos de bancada, né? Que na pirâmide de conhecimento não dá para ser extrapolado isso como uma verdade, mas chamou nossa atenção. Encontramos coisas diferentes. Hoje já tem muitos estudos, foi um dos pioneiros esse nosso, lá em 2013. Lá em 2015, a gente publicou o doutorado que eu fiz fora, a gente estudou lá microRNA, que aí a gente vai para a área genética já, né? É uma questão já de mudança em nível genético, né? Então a gente poderia extrapolar que talvez tivesse a mãe que teve, isso é verdade, mãe ou irmã se teve pré-eclâmpsia, o paciente tem mais risco, então talvez tenha algo genético, talvez tenha. Mas e aquela que tem pré-eclâmpsia e come bem e a mãe não teve e a irmã não teve? E da onde veio dela, né? Então a gente tem várias teorias para isso. Até infecciosa tem, teoria infecciosa da pré-eclâmpsia. Mas a mais aceita é a teoria da invasão trofoblástica, enfim, que é algo que ocorra naquela gravidez, na placenta daquele bebê, com a interface com a mãe. Agora, que tem coisas que vão predispor a acontecer, tem. Então, uma paciente que tem um estilo de vida bom, que não ganhou muito peso, ou que engravidou e estava no seu peso ideal, que praticava atividade física, essa mulher tem menos pré-eclâmpsia, é fato. A paciente obesa tem muito mais. A paciente com baixo nível socioeconômico tem muito mais pré-eclâmpsia, né? Os motivos exatos a gente não sabe, mas tanto é verdade que quando a gente fala em risco e vai oferecer prevenção para as pacientes, um dos maiores riscos é a obesidade. Se ela tem condição socioeconômica desfavorável, é um risco moderado. Se a mãe ou a irmã teve, é um risco moderado. Quer dizer, a gente vai agrupando esses riscos para tentar
tentar encontrar as mulheres de maior risco e tentar oferecer prevenção. Mas sem dúvida, né, respondendo sua pergunta, se manter bem, alimentada adequadamente, com uma dieta adequada, praticar exercício físico, engravidar no seu melhor momento em relação à saúde, etc., sem dúvida, isso é capaz de prevenir pré-eclâmpsia, sem dúvida alguma. Né, Cordioli, concorda? É assim, se a gente pudesse dar um conselho para o nosso paciente, para qualquer doença, faça exercício físico e coma bem. Você vai prevenir 99,9% das doenças que tem no livro das doenças, que é o CID. E tem um livro que chama CID, que é Classificação Internacional das Doenças. Lá estão todas as doenças catalogadas. Vai de A a Z com vários números. Quase todos os CIDs, quase todos. Dieta, inclusive os CIDs de saúde mental, viu? Dieta e exercício fazem parte da prevenção de todos os exercícios. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Comer muito sal aumenta a chance? Porque o brasileiro come muito sal, né? Muito. A gente taca sal na comida, né? E eu queria ver a sua opinião sobre isso. É verdade ou mentira que comer muito sal aumenta a chance de ter pré-eclâmpsia? Boa. Antes de falar do risco, lembrar que a ingesta de sal é extremamente absurda no nosso país, né? Tem um esforço mundial da OMS, mas com os países signatários, todos o Brasil é um deles, né? De banir esse excesso de sal no mundo e tal. E aí eles classificaram em 4 grandes grupos, né? Que são, na verdade, representam estratégias que você tem que fazer. O grupo 1, por exemplo, você só intensifica a comunicação, o 2 você é obrigado a fazer ações em loco, quer dizer, cada um e o 4 é o pior de tudo, que é quando o país é pior, o 4 o cara tem que fazer anúncio, não sei aonde, tem lá, tá escrito no documento lá que você tem que fazer com a sua população, todo mundo tem que saber, você tem que intervir, tem que vigiar, enfim. O Brasil, obviamente, está no 4º, né? Então, deveríamos estar vendo na novela das 8 propaganda disso. Não estamos, né? Então, realmente a gente precisa parar, né? A Anvisa tem um levantamento recente de que a média de ingesta de sal na população brasileira é 12 gramas por dia. O que extrapola o máximo, que é 5 gramas pela Organização Mundial de Saúde. Então, a dieta nossa é muito alta. Bom, sal faz mal? Faz muito mal. No entanto, falando de pré-eclâmpsia, a gente tem que saber que a fisiopatologia, o que leva a paciente a ter a pré-eclâmpsia, não necessariamente esbarra na ingesta de sódio, de sal, né? Que o que está por trás do sal é o sódio, né? Por quê? Isso é verdade para pacientes que têm hipertensão crônica. Existe um mecanismo que leva ao aumento da pressão, que mexe com um sistema chamado renina-angiotensina lá no rim, e diretamente relacionado. Quanto mais sal, mais pressão, tem que baixar o sal para baixar a pressão, enfim, hipertensões crônicas, né? A pré-eclâmpsia a gente não tem conhecimento de que existe esse mecanismo envolvido na síntese da pré-eclâmpsia. E sim algo placentário que vai alterar, liberar algumas substâncias que vai lesar a endotélio e é outro mecanismo. Mas, obviamente, que se a gente identifica, e não precisa ter pré-eclâmpsia, se eu identifico uma gestante e a gente na anamnese inicial conversa sobre isso, e eu identifico que ela come muito sal, a recomendação é que a gente oriente ela a parar, porque isso vai ter uma sobrecarga renal, uma série de coisas. Se ela for hipertensa crônica ainda, aí tem que parar porque é tratamento, etc. A gente tenta manter ela bem. Mas não é certo eu falar que se eu reduzir sal, então tira o sal da grávida, agora não tem pré-eclâmpsia. Isso não é verdade, não é verdade. Tá certo. Antes da gente entrar no ping-pong da fake news, que eu sei que é o que o Cordioli mais gosta, que ele tá louco pra chegar nessa parte, a gente tem um tempo ainda, eu queria falar um pouquinho mais ainda de outras coisas de alto risco. Eu tô com esses 2 nomes aqui de gravidez de alto risco, então eu queria aproveitar, sair do roteiro um pouquinho e perguntar, além, né, da pré-eclâmpsia, o que mais a gente considera gravidez de alto risco, né? Que outras patologias ou síndromes a gente pode contar que é considerado alto risco? Bom, o entrevistado é ele. Vamos aproveitar. Olha só. Não, classificação de risco, tem essa coisa, né? Sou grávida de alto risco, devo procurar um profissional de alto risco, né? É uma classificação que eu particularmente eu não gosto muito, eu gosto de alta complexidade, né? Porque alto risco parece que alguma coisa vai acontecer. Não, às vezes acontece, né? Mas porque a probabilidade de acontecer é menor do que no baixo risco. Então, quando a gente faz essa classificação, pensando em sistema de saúde, por que a gente faz essa classificação? Porque, veja, administração em saúde, né? Aí, é você equilibrar desejos e necessidades infinitas dividido por recursos finitos. É um desafio. Às vezes muito finitos. Muitos finitos. Então, é um desafio. E o que nós
fazemos em obstetrícia? A gente classifica entre alto e baixo risco, isso é uma classificação sumária, hoje já tem classificações que nós usamos, inclusive de 4 níveis de risco, mas essa de alto e baixo risco é para saber, não, essa paciente, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito baixa, porque gestação, gente, é um evento da natureza, né, de 9 meses de duração, onde o parto é o epílogo dessa história de 9 meses. Tá? Mas é um evento natural, da natureza. Nós continuamos a nossa história aqui na Terra através do parto, da gestação e do parto. Dito isso, as pacientes de baixo risco são aquelas pacientes que mais se assemelham à fisiologia humana, aquelas que provavelmente não haverá a necessidade de intervenção médica. Tá? As pacientes de alto risco são as pacientes que, por ter alguma razão, seja nos seus dados clínicos, na anamnese, na história, ou no exame físico, ou algum exame laboratorial de imagem, faz com que acenda um alarme dizendo: esta paciente pode necessitar de recursos para conseguir chegar de forma segura no final desse processo. Seja recursos de UTI materna, recursos de UTI neonatal, ou recursos de mais atenção no pré-natal. Por isso que as pacientes de baixo risco, elas passam numa frequência menor no pré-natal que as pacientes de alto risco, para a gente tentar entregar essa paciente no final dessa jornada assim como ela entrou. Tá? Então, por isso que a gente divide. Então, existem uma classificação baseada, não é assim, eu tenho um hipotireoidismo subclínico e eu tomo 50 miligramas de uma medicação por ano. Sou alto risco? Não, né? Se ela está tomando a medicação, está estável, o bebê está crescendo bem, faz uma avaliação, não é baixo risco. Agora, se é uma paciente que tem um hipotireoidismo, associado ao hipotireoidismo, tem uma diabetes gestacional, e a gente sabe que diabetes e hipertensão são doenças irmãs, aí, essa daí é de alto risco. Então é por causa disso que a gente chama, né? Não é só quem tem pré-eclâmpsia, não. A gente pega aquele livro inteiro de doenças, e aí baseado nas doenças que ela tem, existe uma estratificação, né? E nós usamos, nós não queremos rotular, eu já ouvi queixa que o paciente se sentiu rotulado. Pô, eu sou de alto risco, ninguém deixa eu fazer o que eu quero. Aliás, essa é uma pergunta, né? Os pacientes têm. É verdade que toda paciente de alto risco precisa ser de parto cesárea marcada? O paciente com pré-eclâmpsia precisa nascer de parto cesáreo? Né? Essa é uma pergunta, Henry. Responde você. Essa é uma pergunta boa. Puxa, como tem confusão nesse aspecto, né? A resposta é não, né? Quer dizer, a paciente tem pré-eclâmpsia, tem que nascer de parto cesáreo, né? Ou cesariana. A resposta é não por isso, né? E a confusão, justamente a gente vê isso na prática, né? As pacientes, né? E mesmo profissionais de saúde, até médicos, né? Às vezes a gente vê falando sobre isso, né? Se a paciente tem alguma doença, seja hipertensão, diabetes, tal, que o parto cesáreo seria melhor para ela. A resposta é não, é o oposto, né? A paciente que tem doença, ela tem mais risco anestésico, mais risco cirúrgico, né? Então, no caso da hipertensão, é mais ainda. Então, mulheres que têm pré-eclâmpsia, estão estáveis, não tem evidência de que o bebê possa estar em sofrimento, está tudo bem, ela tem benefício em ter o parto normal, sem dúvida alguma, né? Claro que isso vai ser confrontado com o desejo da paciente, lógico que a gente respeita tudo, mas ao menos, mesmo que cabe numa cesárea, ela não pode ir para uma cesárea achando que isso é o melhor para ela, né? Ela pode ir para uma cesárea porque ela quer. E é isso que eu falo para meus alunos isso, né? Que eu faço minha clínica privada e as pacientes hoje em dia no Brasil, isso é cultural, né? Elas, algumas optam pela cesárea, mesmo que a gente oriente. Mas o que eu falo para os alunos? Eu falo, você pode perguntar. Se você vê a paciente me entrando, pergunta para ela, que parto é melhor para ela? Ela vai falar para você, putz, o parto melhor seria o normal, mas eu quero, por N motivos, eu decidi pela cesárea. Mas nunca ela pode ir achando que é melhor. Então, isso é uma função médica, a gente não pode orientar coisa errada. Isso pode ser diferente em outros casos, onde a gente tem, às vezes, uma situação onde precisa nascer mais rápido. A cesárea é isso. Eu tenho uma necessidade de partos mais rápidos. A cesárea salva vidas, né? Quando eu preciso ter um acesso mais rápido. Porém, se eu não precisar, não tiver pressa, tá tudo bem, etc., e a paciente quiser ainda um parto normal, né? Não tenha nada na ciência que fale que não possa acontecer, né? Mas todo aquele trabalho de parto longo não gera uma ansiedade, não gera uma dor? Isso não pode piorar essa pressão alta? Gera, pode, mas mesmo pacientes que não têm pressão alta, se você medir pressão delas durante o trabalho de parto, vai estar alta também, né? Porque diferente a pressão alta que ocorre por conta de um estresse, uma ansiedade, etc., né? E aí é outro trabalho que a gente tem que ter nas pacientes em trabalho de parto,
é deixá-las calmas, né? Tanto com alívio de dor quando necessário, analgesia, né? Outras formas não farmacológicas, quanto apoio, marido ou outro acompanhante que ela quiser junto, outra acompanhante, enfim. Então, quer dizer, controlar ansiedade e estresse é essencial para a gente ter um trabalho de parto, até isso tem influência até na contração da paciente. Então, esse é um outro papel que a gente tem que ter. Mas se você medir pressão das pacientes nesse cenário, mesmo as que não são hipertensas, vai estar alta. Isso não quer dizer que é um agravo isso, né? A hipertensa também, ela tem uma hipertensão, tá controladinha, eu vou colocar no parto, se eu ficar medindo a pressão vai estar, vai, mas isso não quer dizer que a doença tá piorando, e sim que é uma hipertensão por outro motivo ali momentâneo, né? Então isso não é uma contraindicação, de forma alguma. Cordioli queria falar do quarto trimestre. O quarto trimestre, né, Henry? Eu acho que esse conceito que está começando, né, é interessante, porque você falou que o tratamento é o parto. Sim. Mas assim, é verdade mesmo que o paciente acabou a gravidez, eu fiz o parto, apertei a mão, e eu sou obstetra, né? Eu sou obstetra de carteirinha, eu não faço ginecologia, eu só faço gravidez, né? E aí, eu vou lá, aperto a mão da paciente, nasceu o bebê, abraço, você tá de alta, tchau. Dá para fazer isso ou não? A gente tem que continuar. Essas pacientes que têm pré-eclâmpsia, a gente tem que prestar mais atenção. Não dá, né, Cordioli? Hoje a gente tem um conceito de pré-natal, né? Quando você, enfim, né, trazendo a evidência para a prática e atuando da forma como deve ser, né? A gente tem um conceito de que o pré-natal ele começa até 3 meses antes dela começar, né, a gravidez, e ele termina depois de pelo menos 3 meses após, né? Hoje estão falando já em 1000 dias, né? Quer dizer, até quase o 3º ano a gente vai acompanhar essa paciente. Por quê? Lógico, mais remotamente assim, não acontece tão longe, né? Mas logo no pós-parto, primeiro mês principalmente, e até os primeiros 6 meses, né? Pacientes que tiveram patologias como a pré-eclâmpsia, elas têm que ser acompanhadas de perto, assim, não tem nem dúvida que a gente não possa de forma alguma liberar elas têm que voltar. Geralmente nos primeiros 7 dias, depois ela volta com 1 mês, depois ela volta com 3 meses, 6 meses e aí 12 meses, né? Então existe um protocolo, a rede brasileira, que você também faz parte comigo, a gente criou, né, um protocolo de puerpério, tá no nosso site lá, onde mostra para as pacientes e para os colegas, né, como é que deve ser o acompanhamento. Mulheres que têm pré-eclâmpsia, por exemplo, não podem nunca ter alta e não ser vistas mais. Isso vale não só para o obstetra, mas para os outros profissionais. Ela tem que ser encaminhada para um cardiologista, ela deve ser encaminhada para um nefrologista, dependendo do agravo, lógico, mas são mulheres que não podem ser largadas, entre aspas, né? Não, o obstetra é o ponto de apoio dela. Por mais que nessa fase ela não está mais grávida, nós somos o melhor profissional para acompanhar uma doença que ela desenvolveu nessa fase, né? Então nós sabemos a fundo isso, muito mais do que um cardiologista, do que um nefrologista. Agora, a longo prazo, a lesão que ela teve por conta dessa gestação vai ter problemas futuros em outros órgãos, e aí esses colegas vão saber muito mais que a gente. Então é uma paciente que não deve ser abandonada e, pelo contrário, deve ser atendida de uma forma muito, muito de perto, tá bom? Esse é um conceito muito importante, muito importante. E, assim, claro que a gente está falando dos sinais e sintomas, mas tem muitas pacientes que têm medo de tomar remédio na gestação. Uhum. A gente tem várias pacientes que só querem tomar vitamina. Depois a gente vai ter até um episódio que a gente vai discutir, né, que vitaminas tomar, porque tem um certo exagero também, né? Às vezes não é toda vitamina que você toma que não te faz mal. Uhum. Esse é outro assunto para outro episódio. Anotado. Mas um dos tratamentos que a gente usa é remédio para pressão, antihipertensivo. E a primeira pergunta que todas fazem, mas isso vai fazer mal para o meu bebê? Né? Eu queria que você me falasse, esclarecesse a nossa audiência sobre isso. Faz mal para o bebê remédio para pressão alta? Alguns podem fazer mal, né? No entanto, são aqueles que nós não vamos prescrever, né? Então, quando a gente fala em medicação para as pacientes, tem uma série de remédios antihipertensivos, tem alguns, né? As classes de um remédio específico chamado os IECAs, né? Que são inibidores de enzima de conversão de angiotensina, enfim, são medicamentos usados muito na clínica médica e tal, mas que para a gravidez são completamente incompatíveis, porque realmente podem dar fetotoxicidade, que a gente fala, né? Então, mas esses remédios, fique tranquilo, ninguém vai passar isso para as gestantes.
Dentre os que podem para a grávida, que aí são vários, né? A gente tem maior exemplo é o metildopa, né? Alfa-metildopa, mas também nifedipina, amlodipina, entre outros, né? Esses remédios, eles são considerados seguros e por isso que são liberados para as gestantes. Seguros quer dizer que eles não vão causar nenhum agravo no bebê, né? Então, apesar de serem drogas, como qualquer droga tem potenciais de efeitos colaterais, isso é verdade, mas são compatíveis com a gravidez, entende-se que realmente eles não oferecem risco. E no pós-parto, o raciocínio é o mesmo, só que no pós-parto agora inverte um pouquinho e alguns remédios que não usavam na gravidez podem ser usados no pós-parto, porque a passagem agora é pelo leite, passa, mas é menos do que no sangue, quando é a questão da paciente ainda estar gestante, né? Então a gente usa com o mesmo foco de evitar de classes de remédios que são efetivos e que vai evitar algum problema agora no recém-nascido, né? Então sempre esse raciocínio a gente tem que ter, mas tem muitas opções, então tem várias, né? Para a paciente ficar tranquila que quando precisar, se precisar e for prescrito, com certeza ela fica tranquila, né? Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é legal, né? A gente tem feito, né? Eu, Cordioli, mais alguns colegas, algumas iniciativas, uma delas chama-se Revista Obstetrícia para Ela. Se você não ouviu falar, precisa ouvir. Você que está grávida ou que quer engravidar. Por quê? Nessa revista a gente traz conhecimento para as pacientes e tem um capítulo, tem uma edição especial que é sobre hipertensão na gravidez, para eclâmpsia. Depois a gente vai subir isso para as nossas mídias do saúde para vocês terem acesso. Lá tem um dos capítulos dessa revista que fala sobre antihipertensivos, porque a paciente precisa saber se aquele antihipertensivo, ela tem que ter segurança, porque ela vai, se a primeira vez que ela ouve falar daquele remédio, o médico deu, ela tá achando que não faz mal, mas onde ela busca, se ela tiver curiosidade, lógico que provavelmente vai estar tudo bem, mas onde ela busca isso? Então nessas revistas, é uma das fontes que a gente recomenda, escrita por professores, e lá está escrito e tá os remédios, explicando por que ele é usado, dose de segurança. Então fica uma dica para que a paciente, de novo, né, se interaja com o seu pré-natal, com seu acompanhamento e se empodere dessas questões, né? Então, importante saber disso daí, tá? Mas fique tranquila, com certeza, se passado, vai ser passado um remédio que pode, para ela ficar tranquilinha, né? Nessa questão do remédio, vou falar rapidamente que a gente não falou, acho importante falar que a gente falou da prevenção. Um dos remédios que a gente usa, que é o AS, ácido acetilsalicílico, né? Também algumas pacientes podem ter algum pouco de receio, de dúvida, né? E é importante salientar que é uma medicação que, quando indicada para prevenção, nos grupos de risco, ela deve ser usada também e, de novo, é uma droga compatível com a gestação, então a gente usa com segurança, tá bom? Além de suplementações, a gente tá hoje discutindo o uso do cálcio, mas quando indicado para ela, se tiver baixa ingesta, também super seguro, enfim, e a aspirina, o AS, que é o principal nesse contexto também. Acho que o que fica é mostrar que cada paciente é uma paciente, cada conduta é uma conduta e tudo Exato. tem que ser olhado com muito carinho, né? A gente tem que acabar. E aí, tem horário, mas pra gente acabar, eu queria pedir pros dois, primeiro pro Henry, primeiro pro Cordioli e depois você encerra. Combinado. Qual mensagem, meu querido Cordioli, você gostaria que toda gestante que assistisse a gente aqui levasse deste episódio em especial? Faça pré-natal. Eu gosto que ele é assim, ó, pá. Faça pré-natal de qualidade. Muito bem. Cobre a carteirinha de pré-natal. Né? E se você for diagnosticada com pressão alta ou pré-eclâmpsia, cuide da sua pressão em casa. Porque às vezes você vai lá no médico, né, e tem uma coisa que se chama white coat, que você vai medir a pressão, né, e a pressão tá alta. E o médico já sabe que a sua pressão é alta porque toda vez que você vê ele, então ele vai medir 13/9, vai medir 14/10. Ele sabe que é porque é ele, né? Só que aí o problema é quando é ele e quando não é ele. E a forma que a gente usa é ver o seu controle em casa. E aí é muito importante que você vai vão te vender na farmácia vários tipos de remédio de aparelho de pressão, né? Tem uns que são bons, tem uns que não são bons. Sempre pergunte ao seu médico antes de comprar. Não é aquele que está em promoção 10 vezes de R$5 que é bom, né? Dá uma olhada, pergunta pro seu. Tem marcas que a gente sabe que fazem controle de qualidade, tem marcas que não fazem. Não é qualquer aparelho que mede a pressão que está correto, né? Prefira sempre os aparelhos que medem pressão no braço do que no pulso ou no relógio, tá? Ou aqueles que falam que medem pressão por anel, né? Isso não existe, tá? Então, os de braço são os recomendados. Então, minha recomendação a você é pré-natal de qualidade e, se diagnosticada, que controle a pressão, cuide de você, né? Cuide de você.
É isso mesmo, eu concordo totalmente. Eu acrescentaria além, na hora que você falou a pergunta, na minha cabeça foi pré-natal de qualidade, na hora também veio. Mas eu acrescentaria que eu acho que essa questão do conhecimento, né? Procure conhecer, né? Procure se inteirar dos riscos, estando grávida, dos riscos possíveis, né? E a pré-eclâmpsia é um dos piores, aí, então estar atenta a isso. Então procurar fontes confiáveis, porque hoje em dia tem fontes não confiáveis e que são a maioria das fontes são não confiáveis. Então estar atento a locais como Saúde a Sério, como outros sites das sociedades, quer dizer, estar atento às informações de qualidade, porque o cuidado depende do seu conhecimento também, né? Às vezes não é passado um remédio, você sabe que deveria ter passado. Às vezes passaram a dose, você sabe que não era essa, porque você leu sobre o assunto. Quer dizer, infelizmente a gente tem que olhar para tudo. E como a maior interessada é você, fique atenta, se apodere, se empodere, melhor dizendo, se estude sobre isso, né? Através das fontes, né? A revista é uma ótima dica para vocês, né? Escrita por professores, né? Com isso, com a informação adequada, que sem dúvida você vai fazer parte dessa grande batalha aí em busca de uma vitória que nada mais é do que esse parto saudável, você, seu bebê em casa, todo mundo bem, então fazer parte disso, ativamente. Bem, eu queria agradecer a presença dos dois. Eu tinha assunto para mais Vamos marcar outro dia. outros episódios, a gente vai fazer. Para você que está assistindo a gente, eu queria convidar a dar uma navegada no nosso site, saudeasério.com.br. Tem as redes sociais, saúde.asério. A gente tem o YouTube com os outros episódios, que toda semana tem episódio novo, com assuntos novos. Participe, sugira assuntos para a gente poder trazer aqui os especialistas. E o que fica aqui é isso: se empodere da sua saúde, da informação correta e conte com a gente para isso. É isso. Obrigado, pessoal. Até uma próxima, viu? Até!